Em um tempo em que muita gente fala sem dizer nada, e a aparência pesa mais que a substância, duas perguntas ficam no ar. Dá para mostrar o nosso valor sem abrir a boca, e dá para enxergar o que os outros realmente são para além do que proclamam. A tradição estoica responde sem rodeios. Sim, para os estoicos, coragem e caráter se revelam em atitudes, não em slogans. A proposta aqui é simples e exigente ao mesmo tempo. Menos promessa, mais prova concreta, menos anúncio, mais conduta silenciosa que sustenta quem você é. Fique comigo até o desfecho, porque lá reunirei lições diretas para manter seus projetos firmes, mesmo quando a maré vira. Se está chegando agora ao estoicismo racional, saiba que sua presença fortalece este trabalho. Nosso objetivo não é vender frases de efeito, e sim olhar o seu valor por uma lente que atravessou séculos de teste, a visão estoica. O que permanece é o que funciona na vida real. Vamos ancorar tudo no que depende de nós e transformar princípios em prática diária, sem complicação. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Se é do Brasil ou de fora do Brasil, vamos começar. Estoicismo não é virar pedra nem negar sentimento. É escolher onde colocar energia, mantendo o que constrói e soltando o que só desgasta. Nas relações, isso muda tudo. Quando você governa o que pensa e como age, libera o potencial que já está aí. Este guia quer ser ferramenta de travessia, serenidade para suportar, firmeza para agir, clareza para decidir. Não prometo uma vida sem dor. Proponho treino para atravessar a dor com direção, de modo que suas respostas eduquem quem observa você. Antes de imaginar o estoico como um rosto duro na pedra, vale corrigir o retrato. A filosofia não pede para esconder emoção, nem para parecer diferente. Ela pede discernimento sobre o que merece sua força, e a forma como você se apresenta, por dentro e por fora, merece cuidado. Comecemos por aqui. Apresentar-se com dignidade. Dignidade é postura que fala sem gritar. É coerência silenciosa entre o que você pensa, sente e faz, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Com frequência, na ânsia de impressionar, a pessoa se perde, muda o tom, troca a roupa, finge gostos, tudo em busca de aprovação. A sabedoria estoica recoloca a bússola. Dignidade não mora na etiqueta do paletó, nem no endereço do lugar, mas no modo como você age, decide e cumpre. Imagine a cena. Numa cafeteria, duas pessoas conversam. Uma ostenta e performa. A outra está tranquila na própria pele. Quem deixa rastro duradouro é a genuína. Substância, e não espetáculo, é o que permanece. Viver com integridade e autorrespeito era a meta prática dos antigos e continua sendo a nossa. Hoje isso significa permitir que sua chama apareça quando há paixão, sem máscaras. Não é vestir um personagem, é repousar na própria verdade, lembrando que o padrão de como os outros tratam você nasce de como você se trata. Ao valorizar seu tempo, sua energia e suas emoções, o recado fica nítido. Respeito é base, não prêmio. É assim que a presença começa a falar por você, mesmo em silêncio. No convívio diário, o que sustenta a imagem que o mundo tem de você não são discursos, mas reações e escolhas. Pense bem, quando a pressão aumenta, você cede ao desespero ou sustenta a calma. Cada resposta que você dá comunica algo, mesmo quando o silêncio domina. O respeito que os outros oferecem acompanha o respeito que você mantém por si. Se você abre mão de seus princípios só para ser aceito, transmite insegurança. Se mantém fiel, mesmo que sozinho, transmite força. Esse é o tipo de mensagem que não precisa de palavras. Claro que ninguém vive sem falhas. Todos tropeçam, todos enfrentam momentos estranhos. A diferença está em como reagimos a eles. A postura estoica não pede perfeição, mas firmeza na recuperação. Você pode aprender com o deslize e se erguer, ou pode se dissolver na vergonha. A dignidade não está em nunca errar, e sim em erguer a cabeça e seguir ajustando. Esse aprendizado constante mostra maturidade, ensina quem observa e protege sua própria confiança. O fracasso não é fim, é ensaio. Uma maneira prática de cultivar essa dignidade é definir limites claros, estabelecer de forma firme e respeitosa o que você aceita e o que não aceita,
cria barreiras saudáveis. Isso protege seu equilíbrio e educa os outros sobre como lidar com você. Um limite não é muro alto, é cerca de integridade. Quando você diz "aqui eu não vou", reforça o valor que dá a si mesmo. O respeito começa em casa e se espalha para fora. Não é egoísmo, é ordem interior refletida em convivência justa. Outra prática vital é saber recusar. O não evita compromissos que desviam dos seus valores. Ao negar aquilo que o fere, você não só protege sua energia, mas também afirma sua identidade. Dizer não a uma proposta, a um convite, a uma atitude que não cabe em seus princípios, é escolher permanecer inteiro. Cada negativa coerente é um tijolo na construção do seu próprio valor. Com o tempo, as pessoas entendem. Você tem rota, você não se vende por migalhas, e isso inspira confiança. Mas dignidade não se mostra apenas nos limites rígidos. Ela aparece também em como você trata quem cruza seu caminho. Gentileza, respeito e empatia em interações simples criam um ambiente mais humano. Reconhecer a dor ou a alegria do outro, ouvir com atenção, dar espaço ao que não é seu, tudo isso fortalece laços. A grandeza não está em desprezar, e sim em honrar a humanidade compartilhada. Esse comportamento, repetido, constrói relações sólidas e marca sua presença sem uma palavra. Quando você começa a respeitar e valorizar sua própria dignidade, algo muda na forma como o mundo responde. É como um espelho invisível. Seu comportamento projeta uma imagem que atrai tratamento semelhante. As pessoas percebem seu padrão e tendem a seguir. Isso cria um ciclo positivo de respeito mútuo, confiança e apreço. Não é magia, é consequência natural da coerência. Quem se apresenta com dignidade inspira reciprocidade. E esse tipo de valor silencioso é o que permanece quando todas as palavras se apagam. Talvez você pense que falar de valor pessoal é apenas repetir o velho conselho do amor próprio superficial. Mas aqui o olhar é outro. O estoicismo mostra que autoestima não depende de curtidas, nem da aceitação em círculos sociais, mas da forma como você se enxerga. Se o seu critério é externo, será instável. Se é interno, será sólido. Reconhecer quem você é vai muito além do reflexo no espelho. Envolve notar suas virtudes e seu modo de viver. É um processo diário de autoconhecimento que reforça sua base. Imagine-se como uma pedra rara. Quem passa distraído talvez não perceba o brilho, mas isso não muda o valor da gema. Do mesmo modo, sua essência não diminui só porque alguém não enxerga. Essa metáfora simples ajuda a lembrar que valia não se negocia nem se mede por opinião alheia. A raridade de uma joia não depende de quantos olhos a reconhecem, mas da qualidade intrínseca que ela carrega. Assim acontece com você. O valor é inerente, não depende de aplauso nem de rótulo. É claro que todos já enfrentamos rejeição em algum momento. O sentimento de não ser bom o bastante dói, especialmente quando redes sociais expõem uma vitrine de vidas aparentemente perfeitas. É aqui que a filosofia estoica se torna escudo. O reconhecimento do próprio valor não pode estar na aprovação do outro. O que importa é o alinhamento com seus princípios, a clareza do que você considera justo, a prática de virtudes como honestidade e compaixão. Essa base interna segura você quando o julgamento externo vacila. Sêneca dizia que ninguém é pobre se contenta com o essencial. Essa lição serve também para a autoestima. Quando você encontra satisfação nas próprias virtudes, liberta-se da necessidade de validação contínua. Ser gentil, ser resiliente, ser fiel à palavra, são exemplos que sustentam uma identidade firme. Ao perceber isso, você começa a interagir de forma mais confiante. Não aceita menos do que merece, não porque se acha superior, mas porque entende o seu próprio peso. É a consciência serena de que dignidade não se negocia. Um exercício prático é listar diariamente 3 qualidades que reconhece em si mesmo, não baseadas em aparência, mas em ações e princípios. Talvez seja a paciência num conflito, a coragem de recusar o que não condiz com seus valores ou a dedicação em apoiar alguém. Essa reflexão diária fortalece a percepção do seu valor real. É um treino simples que molda a mente para ver além das críticas e além das comparações.
Com o tempo, a autoconfiança deixa de ser instável e passa a ser raiz. Marco Aurélio lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essa máxima reforça que alto valor nasce da forma como você lida consigo, não do que acontece fora. Ao despertar cada manhã, você pode reafirmar que merece respeito e que sua essência não depende da aprovação alheia. Essa prática contínua se transforma em força silenciosa. Quando você acredita firmemente no que é, não precisa provar com falas grandiosas. Sua presença já comunica o bastante. Esse é o caminho de quem conhece seu valor. Falar de limites é tratar de algo que parece simples, mas exige firmeza e prática constante. Não basta dizer o que não aceita, é preciso demonstrar isso com atitudes claras. Qualquer pessoa pode afirmar que não tolera desrespeito, mas o verdadeiro teste surge quando essa situação acontece de fato. É nessa hora que o comportamento conta mais que 1000 palavras. A coerência entre o que você declara e o que você faz é o que mostra ao mundo até onde pode ir com você. Esse é o núcleo da força estoica aplicada no cotidiano. Estabelecer limites não significa levantar muralhas impenetráveis, mas erguer cercas que protegem sua integridade emocional. Pequenas atitudes mostram essa definição: não aceitar atrasos constantes, não permitir mentiras se tornarem rotina, não tolerar descaso com seu tempo. Cada reação que você oferece é um sinal silencioso do valor que dá a si mesmo. Responder com calma, mas de forma firme, ensina mais do que uma longa justificativa. Essa postura silenciosa transmite respeito próprio e orienta como os outros devem agir diante de você. A prática de atenção plena ajuda a reforçar esses limites. Estar consciente de cada emoção e cada resposta permite avaliar se está sendo fiel aos seus princípios. Quando você percebe desconforto em uma situação, essa sensação é um sinal de que algo fere seus valores. Reconhecer isso e agir em conformidade evita que pequenas concessões corroam sua integridade. O exercício diário de observar seus sentimentos e reagir com lucidez faz dos limites não apenas palavras, mas guias vivos para suas escolhas. Os estoicos defendiam que autocontrole não é indiferença, e sim clareza. Se alguém rompe o pacto de confiança, sua reação não precisa ser explosiva. Pode ser direta e serena. O afastamento de quem cruza linhas importantes é sinal de amor próprio. Essa atitude, mesmo sem discurso, mostra que seus princípios são prioridade. A lição aqui não é endurecer o coração, mas manter-se alinhado ao que você acredita. O respeito que você exige começa na maneira como honra seus próprios limites. Nos gestos diários, esses limites aparecem nos detalhes. Quando você diz não a um convite que o desgasta, quando prefere o silêncio à fofoca, quando opta por manter distância de quem só consome sua energia. Esses pequenos movimentos são demonstrações constantes do valor que você dá à sua vida interior. É como se a cada escolha você reafirmasse: minha paz não está à venda. Essa clareza, repetida dia após dia, cria uma armadura discreta contra a pressão externa. Aos poucos, o mundo aprende a respeitar essa coerência. Pessoas que tentam ultrapassar barreiras acabam recuando ao perceber que você não abre concessões. Outras, que buscam relações genuínas, se aproximam justamente por sentir firmeza em sua postura. Essa seleção natural ocorre de forma silenciosa, sem alarde. Viver de acordo com limites saudáveis é como carregar uma bússola interna que guia seus passos, mesmo quando tudo ao redor tenta empurrar em outra direção. E essa firmeza discreta é uma das marcas mais profundas de valor. Limitar o acesso não é ser frio, nem criar jogos de poder, mas um ato de respeito por si mesmo. Quando você se oferece de forma ilimitada, seu tempo e sua energia se tornam banais. O estoicismo ensina que disciplina é saber o que é precioso e não entregar de qualquer jeito. Num mundo onde tudo é imediato, escolher com cuidado a quem dar atenção é um gesto de força. Isso não afasta as pessoas certas. Ao contrário, atrai quem valoriza de verdade sua presença. Pense no modo como você se apresenta. Roupas discretas, mas limpas, um comportamento sóbrio, um olhar tranquilo. Não se trata de moda ou ostentação, e sim de deixar claro que você se valoriza.
O excesso de exposição esvazia a curiosidade e apaga o mistério natural que inspira respeito. O equilíbrio está em mostrar apenas o necessário, deixando que a profundidade apareça nas atitudes, não no espetáculo. Essa medida protege sua essência e preserva o impacto do seu silêncio. Tempo e atenção também são moedas valiosas. Estar sempre disponível, a qualquer hora, reduz a percepção do seu valor. Quando você administra sua presença com cuidado, cria um espaço de qualidade. Ao estar com alguém, esteja por inteiro. Ao não estar, foque em si, em suas tarefas e projetos. Isso reforça a mensagem de que sua vida é rica e não pode ser sugada sem critério. Quem convive com você entende que cada encontro é significativo, justamente porque não acontece a todo instante. O autocontrole emocional completa esse cenário. Não significa se tornar uma pedra, mas não entregar sua paz a qualquer estímulo. Se cada palavra o abala, perde-se a serenidade. Se você mantém calma diante das provocações, transmite grandeza. Essa estabilidade inspira confiança. Pessoas percebem que sua energia não está disponível para qualquer um, mas precisa ser conquistada pelo respeito e pela reciprocidade. Essa escolha consciente revela mais sobre você do que longas declarações. Vale lembrar que limitar acesso não é manipulação, é coerência. Você não joga com sentimentos, apenas mostra na prática que se valoriza. Pequenos gestos como desligar o celular em momentos de descanso, evitar responder mensagens de madrugada ou selecionar melhor suas companhias são sinais claros. Quem entende, respeita. Quem não entende, se afasta. E isso é natural. Cada limite construído de forma serena fortalece seu espaço interno e reflete no modo como o mundo o trata. Essa postura, quando vivida de maneira constante, transmite um recado firme. Meu tempo, minha atenção e minha energia têm peso. Essa é uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Ao se valorizar, você ensina os outros a fazer o mesmo. Quem realmente deseja sua presença, aprende a conquistá-la pelo caminho do respeito. E, sem discursos, você estabelece uma base sólida de relacionamentos mais saudáveis e significativos, nos quais seu valor não é apenas percebido, mas honrado. O estoicismo sempre destacou que o valor de uma pessoa não se mede pelas promessas, mas pelo que ela faz. Palavras podem soar bonitas e até convencer por um tempo, mas são as ações que revelam a essência. Quantas vezes alguém promete dedicação, lealdade ou cuidado, mas no momento de agir, falha em cumprir? Essa diferença entre discurso e prática é o que separa a máscara da verdade. O olhar estoico ensina: observe mais, ouça menos. O que se repete em conduta mostra caráter de forma mais clara do que qualquer juramento. É comum nos deixarmos levar pelo encanto das palavras, sobretudo quando estamos vulneráveis. No início de uma relação, frases doces parecem certezas, mas com o tempo, a incoerência aparece. Ligações não feitas, compromissos quebrados, presença ausente. A razão estoica lembra que não devemos nos guiar apenas pelo que soa bem. Cabe avaliar se as atitudes confirmam aquilo que foi dito. A consistência entre fala e gesto é a prova real. A falta de coerência, mesmo que pequena, é sinal de alerta. Observar ações não significa tornar-se cínico ou desconfiado, mas cultivar prudência. É adotar um olhar equilibrado que não se prende ao entusiasmo inicial. A vida exige paciência para ver se a prática acompanha o discurso. Quando alguém demonstra cuidado em pequenos gestos, quando cumpre o que promete e mantém firmeza, mesmo nos momentos difíceis, isso fala mais alto do que qualquer declaração. Essa leitura clara evita ilusões e ajuda a construir relações baseadas na confiança verdadeira. Os estoicos insistiam em que a mente deve se guiar pela razão e não pelas emoções passageiras. Assim, quando notar que palavras e atos não coincidem, encare os fatos com serenidade. Não se trata de criar drama, mas de enxergar a realidade como é. Essa postura protege sua paz e impede que expectativas irreais dominem sua vida. Saber separar o que é dito do que é feito é uma forma de blindar a mente contra decepções desnecessárias. É autocuidado aplicado em silêncio. Esse foco nas ações traz uma mudança poderosa.
estabelece um padrão ao seu redor. Quem percebe que você valoriza atitudes mais do que discursos, entende que palavras vazias não terão efeito. A partir daí, os vínculos criados com você tendem a ser mais sólidos. Relações baseadas em coerência ganham consistência natural, porque não dependem de encantamento passageiro, mas de confiança construída na prática. Essa clareza é um filtro que poupa energia e direciona o coração para o que realmente importa. No fim das contas, não se trata de duvidar de todo mundo, mas de manter a atenção. Palavras podem seduzir, mas são atos que sustentam ou derrubam uma história. Quando você assume esse olhar estoico, adquire discernimento para diferenciar a aparência de substância. Essa sabedoria protege sua mente, fortalece seu valor e orienta escolhas mais conscientes. Ao viver assim, você não precisa proclamar que merece respeito. Suas próprias exigências silenciosas já comunicam tudo o que é necessário. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é o desapego saudável, a capacidade de reconhecer quando é hora de se afastar. Isso não significa ser frio, mas entender que ficar em situações que corroem seus valores é uma escolha e que você pode optar diferente. Quantas vezes permanecemos onde não somos respeitados, apenas por medo da solidão ou da mudança? O estoico lembra que suportar o que não acrescenta é desperdiçar energia. A verdadeira coragem é dizer a si mesmo, mereço algo melhor, e seguir adiante. É claro que nem toda dificuldade pede abandono imediato. Relações e compromissos exigem esforço, diálogo e paciência. Mas há uma linha que, quando ultrapassada repetidamente, sinaliza que você está perdendo mais do que ganhando. Nessa hora, a firmeza interior deve prevalecer. Estar preparado para sair não é fraqueza, é força de caráter. Não se trata de desistir fácil, mas de não sacrificar dignidade para manter algo que já não reflete seus princípios. Esse discernimento é uma virtude estoica aplicada. Tomar a decisão de se afastar pode ser doloroso. O desconhecido assusta e a mente cria cenários de perda. Ainda assim, soltar o que não nutre é abrir espaço para o novo. É como limpar um quarto cheio de tralhas. Dá trabalho, mas só assim cabe o que realmente importa. A filosofia antiga mostra que a vida está em constante mudança e resistir a isso só gera sofrimento. Abraçar a transição com serenidade é demonstrar amor próprio e confiança no fluxo natural das coisas. A preparação para o afastamento não precisa ser dramática. Pode ser silenciosa, firme e tranquila. Você reconhece o que não combina mais com sua jornada e, em vez de brigar contra isso, aceita e se move. Essa atitude transmite uma mensagem poderosa. Você valoriza a si mesmo o bastante para não se prender a situações que o diminuem. O silêncio aqui fala mais alto do que qualquer confronto. É a serenidade que mostra o seu valor e inspira quem observa. É preciso também compreender que afastar-se não é condenar o outro. Não significa julgar como inferior, mas afirmar sua própria medida. É um ato de respeito interno, não de ataque externo. Você diz não aceito menos do que mereço sem precisar acusar. Essa postura, além de proteger sua paz, evita carregar ressentimentos desnecessários. O foco não está em culpar, mas em honrar a si. Essa clareza fortalece a mente e abre caminho para relações mais autênticas no futuro. Com o tempo, esse desapego se torna natural. Você percebe padrões, identifica situações nocivas mais cedo e não hesita em preservar sua dignidade. Isso não endurece seu coração, ao contrário, permite que ele esteja livre para conexões mais verdadeiras. O estoicismo mostra que, ao se afastar do que destrói, você se aproxima do que constrói. Esse gesto silencioso é uma das formas mais fortes de provar seu valor. Escolher sua própria paz acima de qualquer medo. Dizer não é uma das provas mais claras de que você se respeita. O estoicismo ensina que integridade é manter-se fiel ao que acredita, mesmo que isso signifique contrariar expectativas. Muitas vezes, a pressão para ceder é grande. Agradar alguém, manter um relacionamento, evitar conflitos. Mas quando você abre mão dos seus valores só para agradar, perde algo mais valioso do que a aprovação alheia, a confiança em si mesmo. O não, firme, ainda que silencioso, ecoa como um lembrete de dignidade.
essa negativa pode custar caro em certos momentos. Você pode perder alguém que esperava que dissesse sim, pode sentir o peso da solidão. Ainda assim, recusar o que vai contra seus princípios é libertador. É como manter uma chama acesa em meio à escuridão, pequena, mas suficiente para guiar seus passos. Quando uma pessoa vê que você não tem medo de se posicionar, entende que suas fronteiras não são maleáveis ao sabor de conveniências. Isso desperta respeito verdadeiro, mais sólido do que qualquer aprovação temporária. O não também não é apenas para o outro, mas para você mesmo. Quantas vezes cedemos ao impulso de aceitar compromissos que nos cansam, de permanecer em situações que drenam energia, apenas porque não queremos desapontar? Aprender a recusar é também ser honesto com as próprias necessidades. Esse tipo de autenticidade fortalece a mente, evita ressentimentos e cria espaço para escolhas alinhadas. É um exercício diário de coerência, dizer não ao que enfraquece para poder dizer sim ao que realmente importa. O medo de rejeitar, muitas vezes, nasce do receio de ser visto como egoísta. Mas a verdade é que negar algo injusto ou prejudicial não fere ninguém. Pelo contrário, preserva a relação de cair em mentiras. Quem compreende esse gesto percebe que está diante de alguém que se valoriza. E quem não compreende, provavelmente não tem espaço na sua jornada. O não honesto é filtro natural que separa vínculos genuínos de vínculos frágeis. Ele não fecha portas, apenas seleciona as que merecem ser abertas. Os estoicos chamavam a coragem de virtude essencial, porque é ela que sustenta todas as outras. Ter coragem de dizer não é sustentar sua identidade quando seria mais fácil ceder. Esse gesto mostra que você prefere enfrentar o desconforto imediato a carregar a dor prolongada da incoerência. É um sacrifício pequeno comparado à paz de espírito que vem depois. A mente se fortalece cada vez que você resiste à tentação de agradar em troca da própria verdade. É assim que o caráter se forma em silêncio. No fundo, o poder do não é um ato de amor próprio. Ele não precisa de gritos nem de longas justificativas. Basta a recusa calma e firme para que o recado fique claro. Você honra suas convicções e protege sua essência. Esse comportamento repetido estabelece um padrão silencioso que ensina os outros a lidar com você. Não é imposição, é coerência. E nesse equilíbrio, sem alarde, está uma das maneiras mais elegantes de provar o próprio valor no cotidiano. O ceticismo saudável é outro ponto essencial que os estoicos recomendavam. Não se trata de viver desconfiando de tudo, mas de olhar os fatos com clareza, sem se deixar levar apenas pelas primeiras impressões. No campo das relações, essa postura é um escudo poderoso. Palavras bonitas encantam, gestos iniciais parecem perfeitos, mas o olhar atento sabe esperar o tempo revelar o que é real. Essa paciência é a diferença entre cair em ilusões ou construir vínculos sólidos baseados na verdade. Imagine conhecer alguém que parece ideal, discurso afinado, promessas intensas, planos rápidos. O impulso pode ser mergulhar de cabeça, mas o olhar estoico sussurra: espere, observe. Não há pressa em entregar confiança. O tempo mostra se ações combinam com palavras, se atitudes mantêm coerência. Esse cuidado não anula a emoção, apenas a equilibra com a razão. O ceticismo, nesse sentido, não fecha portas, apenas impede que sejam abertas sem verificar o que há atrás delas. O equilíbrio entre razão e sentimento é central. Emoções são parte da vida, mas quando governam sem filtro, levam a escolhas apressadas. O ceticismo saudável coloca freio nesse ímpeto. Ao observar mais e julgar menos, você evita se prender a aparências. Em vez de esperar perfeição, busca consistência. Esse olhar não mata a beleza do encontro humano. Pelo contrário, dá a ele mais chances de ser verdadeiro. Porque relações que resistem à prova do tempo são as que nascem de coerência. Esse cuidado também protege de decepções profundas. Quantas vezes pessoas acreditaram em promessas rápidas apenas para descobrir depois incoerência e desrespeito? O estoicismo previne essa dor, lembrando que é melhor conhecer devagar do que se arrepender depressa. O coração agradece quando a mente guia com prudência. A confiança ganha mais força quando nasce da experiência, não apenas do desejo.
Essa postura silenciosa transmite ao outro que você não se deixa enganar facilmente, o que impõe respeito. Vale lembrar que ceticismo não é frieza. Você continua aberto a conexões, mas atento. Pergunta com serenidade, observa atitudes pequenas, percebe detalhes. Essa atenção não pesa, apenas filtra. Pessoas que agem de forma íntegra não se incomodam com esse olhar cuidadoso, porque sabem que a verdade delas se sustenta. Já aqueles que se escondem em palavras logo se revelam. O silêncio da sua observação é mais eloquente do que qualquer discurso sobre prudência. Com o tempo, essa prática se torna natural. Você confia sem ingenuidade, entrega sem se perder, escuta sem se iludir. Essa postura traz equilíbrio emocional e fortalece sua mente contra desilusões. O ceticismo saudável, cultivado com calma, mostra que você valoriza a si mesmo o bastante para não aceitar qualquer aparência. E essa mensagem, mesmo sem palavras, é compreendida por todos. Sua confiança é valiosa demais para ser entregue sem critério. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Janete Tsushida, que está com a gente direto do Japão. Janete, além de dividir sua experiência tão sincera sobre a meditação, você tem um gesto que merece ser reconhecido: comentar em todos os nossos vídeos. Isso mostra carinho, constância e um apoio que fortalece toda a nossa comunidade. A cada mensagem sua, a gente sente essa conexão mais viva. Que o estoicismo siga iluminando teus dias e te dando serenidade para seguir firme. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí do Japão. Aceitar imperfeições é um dos aprendizados mais libertadores do estoicismo. Essa filosofia ensina que a vida é feita de limites e falhas, tanto nossas quanto dos outros. Esperar perfeição é um convite constante à frustração. Quando você aprende a abraçar os erros como parte da experiência humana, o peso diminui. Em vez de se perder em críticas duras ou em julgamentos apressados, você encontra serenidade para compreender que todos estão em processo. Essa aceitação não significa acomodação, mas maturidade diante da realidade. Nas relações, essa visão se torna ainda mais necessária. Muitas vezes esperamos que o outro nunca falhe, que sempre entenda nossos sentimentos e jamais decepcione. Mas isso não condiz com a vida real. Cada pessoa carrega suas próprias feridas, limitações e histórias. O olhar estoico nos convida a enxergar além das falhas, buscando a essência autêntica por trás dos tropeços. Essa compaixão cria um espaço de confiança, onde é possível crescer junto, em vez de cobrar perfeição inalcançável. A prática da aceitação também vale para si mesmo. Quantos carregam culpas antigas, repetindo mentalmente erros do passado? O estoicismo lembra que o que passou não pode ser mudado, mas pode ser usado como aprendizado. Quando você aceita suas próprias imperfeições, ganha liberdade para recomeçar sem o peso da autocrítica exagerada. Esse perdão interno fortalece, porque não paralisa, mas incentiva a corrigir rotas. O silêncio de quem se aceita fala mais alto que o barulho de quem finge ser impecável. Essa postura muda a forma como você lida com conflitos. Em vez de reagir com dureza a cada deslize, você responde com calma e paciência. Isso não significa fechar os olhos para injustiças, mas reconhecer que ninguém é infalível. Ao invés de exigir perfeição, você estimula responsabilidade e crescimento. O estoico sabe que a vida é cheia de imperfeições, e justamente por isso, a grandeza está em como escolhemos reagir diante delas. Essa reação madura inspira confiança e mostra valor verdadeiro. Ao acolher falhas, você também abre espaço para vínculos mais reais. Relações baseadas em idealizações acabam ruindo sob a pressão de expectativas impossíveis. Já aquelas que aceitam as limitações humanas criam raízes fortes. A empatia nasce quando reconhecemos no outro a mesma fragilidade que habita em nós. Essa consciência não fragiliza a relação, mas a torna mais autêntica. Afinal, a vulnerabilidade compartilhada aproxima muito mais do que a aparência de perfeição. Com o tempo, aceitar imperfeições se transforma em um exercício diário de sabedoria. Você aprende a valorizar o que é genuíno e a encontrar beleza até no que parece quebrado. Assim como uma cerâmica rachada pode ser reparada com ouro,
Nossa humanidade ganha brilho justamente nas marcas que carregamos. Essa visão estoica revela que o valor não está na ausência de falhas, mas na forma como aprendemos a viver com elas. E essa mensagem silenciosa é mais forte do que qualquer palavra. O perdão é uma virtude que, muitas vezes, é confundida com fraqueza. Mas no olhar estoico, perdoar é um ato de libertação, não de submissão. Guardar rancor é como carregar uma pedra nos ombros. A cada passo, o peso aumenta e o desgaste se acumula. Quando você escolhe soltar essa carga, não está diminuindo a gravidade da ofensa, está escolhendo não ser prisioneiro dela. O silêncio de quem perdoa não é esquecimento, é sabedoria, para não gastar energia onde já não há retorno. Perdoar não significa manter proximidade. É perfeitamente possível liberar ressentimentos sem continuar em vínculos prejudiciais. Essa clareza protege sua dignidade e sua paz. O perdão estoico não pede que você ignore o que aconteceu, mas que se recuse a viver no passado. O que não pode ser mudado deve ser aceito, e a partir dessa aceitação vem a chance de seguir em frente. O coração que se liberta do ódio ganha espaço para novas possibilidades. Na prática, o perdão é um gesto silencioso, que beneficia mais a quem perdoa do que a quem foi perdoado. Você não precisa anunciar a decisão nem esperar reconhecimento. Basta soltar internamente o ressentimento e seguir sua vida. Essa escolha muda sua energia, influencia suas atitudes e até sua saúde. Quem vive preso a mágoas envelhece mais rápido. Quem aprende a liberar se torna mais leve. A serenidade que nasce desse ato fala mais alto do que qualquer discurso sobre vingança. Isso não significa que todo erro deve ser ignorado. Há situações que exigem justiça e distanciamento. O perdão não é ausência de consequência, é ausência de envenenamento interno. Você pode se afastar e, ao mesmo tempo, deixar de carregar o peso da raiva. Essa distinção é fundamental. Perdoar não é se anular, é escolher a liberdade. Quem compreende isso começa a experimentar uma forma de viver em que a mente está menos sobrecarregada e o coração mais tranquilo. Sêneca lembrava que a maior vingança contra quem nos faz mal é não se parecer com ele. Essa frase resume bem o espírito estoico do perdão. Ao soltar a mágoa, você recusa reproduzir o mal recebido. Mantém sua integridade intacta e mostra que não será moldado pelo que fizeram com você. Essa postura, silenciosa e firme, impõe respeito e inspira quem observa. Afinal, é preciso muito mais força para perdoar do que para se vingar. Com o tempo, a prática do perdão se torna um exercício constante. Não se trata de um gesto único, mas de um hábito de soltar pequenas e grandes mágoas. Esse treino fortalece a alma e dá clareza para focar no que realmente importa. Ao cultivar esse desapego, você mostra o quanto se valoriza e o quanto protege sua paz. O perdão, nesse sentido, não é fraqueza, mas uma das expressões mais elevadas de poder silencioso que alguém pode ter. Um dos maiores erros que podemos cometer é centrar toda a vida em outra pessoa. Isso cria dependência emocional e tira de nós a capacidade de ser inteiros. O estoicismo ensina que cada indivíduo deve encontrar equilíbrio em si mesmo, porque quando toda a sua energia está voltada para alguém, você se esquece de cultivar o próprio jardim. E quando essa relação se desfaz, o vazio parece insuportável. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa de outro para ser completo. Isso não significa viver isolado ou rejeitar conexões. Somos seres sociais e precisamos uns dos outros, mas há uma diferença entre compartilhar e depender. Dividir momentos é saudável, mas entregar sua felicidade inteira nas mãos de alguém é perigoso. O estoico entende que o bem-estar deve ter raízes internas. Quando você cultiva interesses, projetos e virtudes próprias, fortalece sua mente e protege o coração contra as mudanças inevitáveis da vida. Você se torna companhia para si mesmo. Marco Aurélio já dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos giram sempre em torno de outra pessoa, você perde a clareza sobre quem é. Esse foco desequilibrado o torna vulnerável a frustrações. Já quando você alimenta sua mente com reflexões, práticas e valores próprios,
constrói uma base sólida. E com essa base, relacionamentos se tornam escolha, não necessidade. Você compartilha porque quer, não porque precisa desesperadamente. A dependência emocional também gera cobranças excessivas. Quando esperamos que alguém nos complete, criamos expectativas irreais que nenhum ser humano pode cumprir. Isso sufoca relações e transforma carinho em peso. O olhar estoico ensina a cultivar amor sem exigir que o outro seja a solução para tudo. Essa visão madura permite vínculos mais leves, onde cada um preserva sua identidade. O respeito mútuo nasce justamente desse espaço, estar junto por liberdade, não por obrigação. Na prática, construir essa independência começa em pequenos hábitos. Cuidar da própria saúde, investir em conhecimento, dedicar tempo a hobbies que tragam satisfação pessoal. Cada ação dessas reforça que sua vida tem valor mesmo fora de qualquer relação. Essa autonomia emocional não afasta as pessoas. Ao contrário, torna você mais atraente, porque transmite segurança e plenitude. Quem se ama de forma saudável inspira confiança nos vínculos que cria. Com o tempo, esse desapego equilibrado se transforma em um dos maiores sinais de valor silencioso. Você não precisa anunciar que é independente. Suas escolhas mostram isso. Ao não centrar sua vida em outra pessoa, mas em princípios e projetos que pertencem a você, transmite um recado poderoso. Sua felicidade é interna, não emprestada. Essa postura, além de proteger sua paz, atrai relações mais maduras e respeitosas, que se baseiam em partilha e não em carência. A gratidão silenciosa é uma força que transforma o modo como enxergamos a vida. O estoicismo nos convida a reconhecer o que já temos, em vez de lamentar o que falta. Muitas vezes, estamos tão ocupados buscando mais que esquecemos de valorizar o presente. A prática de agradecer em silêncio não exige anúncios públicos nem demonstrações exageradas, apenas um olhar atento ao simples. O alimento na mesa, a saúde que sustenta, os amigos verdadeiros. Essa postura muda o coração e fortalece a mente. Quando você cultiva gratidão, cria uma espécie de armadura contra a insatisfação constante. É como se cada lembrança de algo positivo fosse um tijolo que sustenta sua serenidade. Marco Aurélio refletia, em suas meditações, que cada dia traz pequenos presentes se soubermos enxergar. Um nascer do sol, um gesto de bondade inesperado, um momento de silêncio produtivo. Ao registrar esses instantes na memória, você reduz o espaço para reclamações inúteis e aprende a conviver melhor com as imperfeições da vida. Essa prática também fortalece relacionamentos. Agradecer em silêncio não significa deixar de expressar verbalmente, mas sim manter um espírito constante de reconhecimento. Quando você olha para alguém com gratidão genuína, essa energia se transmite mesmo sem palavras. Pequenos gestos, como ouvir com atenção ou oferecer apoio discreto, comunicam esse sentimento mais do que declarações teatrais. A gratidão silenciosa aprofunda vínculos porque mostra que você percebe e valoriza a presença do outro. Na prática diária, um exercício simples é anotar 3 coisas pelas quais você se sente grato ao final do dia. Não precisam ser conquistas enormes. Às vezes, o detalhe é o que mais pesa. Esse hábito treina a mente a buscar o positivo em meio às dificuldades. Com o tempo, você passa a enxergar beleza em situações que antes ignorava. Essa mudança de foco cria resiliência, porque mesmo nos momentos de dor, a mente já aprendeu a procurar sinais de luz. Os estoicos sabiam que a vida é curta e incerta. Por isso, reconhecer o que temos hoje é também um modo de nos preparar para as perdas inevitáveis. A gratidão não elimina a dor, mas suaviza o impacto. Quando alguém parte ou quando algo se desfaz, a lembrança agradecida se torna consolo. Esse olhar maduro não evita lágrimas, mas transforma cada despedida em homenagem silenciosa ao que foi vivido. É uma forma de dar sentido até ao fim das coisas. Com o tempo, a gratidão silenciosa se torna um estilo de vida. Você deixa de esperar grandes acontecimentos para se sentir realizado e passa a encontrar valor no ordinário. Essa mudança é revolucionária, porque liberta da corrida incessante por validação externa. O coração grato já se sente completo, mesmo sem aplausos. E quando os outros percebem essa serenidade,
Entendem que seu valor não está em ter mais, mas em apreciar o que já possui. Esse é o poder sutil da gratidão aplicada. A coragem de se afastar de situações que não nos elevam é outro ensinamento poderoso. Muitas vezes, ficamos presos em lugares, relações ou hábitos que drenam nossa energia apenas por medo da mudança. O estoicismo ensina que apegar-se ao que nos enfraquece é desperdiçar a chance de viver com integridade. Sêneca lembrava que não é a duração da vida que importa, mas a forma como a utilizamos. Permanecer onde não há respeito ou crescimento é como carregar correntes invisíveis que nos impedem de avançar. Esse afastamento não é ato de frieza, mas de autocuidado. Imagine alguém que insiste em regar uma planta já seca, esperando que ela floresça de novo. O esforço é nobre, mas inútil. Da mesma forma, insistir em ambientes nocivos rouba tempo que poderia ser investido em novas experiências mais saudáveis. Reconhecer esse limite é sinal de maturidade, não de indiferença. Quando escolhemos sair, abrimos espaço para o novo entrar, seja uma oportunidade, uma amizade ou até uma fase mais tranquila da vida. A coragem de partir exige também confiança em si mesmo. Muitos têm medo da solidão, como se fosse um castigo. Mas a solidão, quando bem usada, é terreno fértil para autoconhecimento. Epicteto já dizia que quem não se governa é escravo, mesmo que viva cercado de companhia. Ao se afastar do que não respeita seu valor, você não está apenas dizendo não ao outro, mas um sim ao próprio crescimento. Esse gesto silencioso é mais eloquente que qualquer discurso. Outro ponto importante é não transformar esse afastamento em ressentimento. A decisão de sair deve nascer de clareza, não de raiva. Guardar rancor é como segurar brasas na mão esperando queimar o outro. O estoicismo convida a agir com serenidade, aceitar que cada pessoa está em seu próprio caminho e que o melhor às vezes é seguir por estradas diferentes. Essa postura preserva a dignidade e evita que as feridas se transformem em cicatrizes permanentes. Afastar-se também ensina aos outros como você deseja ser tratado. Quando você tolera pouco, recebe pouco. Quando mostra que não aceita menos do que merece, cria um padrão de respeito. As pessoas percebem que você não está disponível a qualquer custo e começam a valorizar mais a sua presença. Esse aprendizado silencioso é poderoso, porque muda a dinâmica sem necessidade de confrontos intensos. É sua atitude que fala, não suas justificativas. Com o tempo, a prática de se afastar do que não agrega se torna um hábito natural. Você passa a escolher melhor seus círculos, suas conversas e até seus pensamentos. Esse filtro não o isola, mas fortalece sua identidade. E cada vez que opta pelo próprio bem-estar, sua confiança cresce. O afastamento, então, deixa de ser visto como perda e passa a ser reconhecido como vitória. A conquista da liberdade de viver fiel ao que realmente importa. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Tereza Cristina, que está com a gente direto do Rio de Janeiro. Tereza, que a força do estoicismo continue iluminando teu caminho, ajudando a manter a mente firme e o coração sereno diante de cada desafio da vida. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí do Rio de Janeiro. Dizer não é uma das habilidades mais transformadoras que alguém pode desenvolver e, no entanto, é uma das mais difíceis de praticar. Em nossa cultura, muitas vezes somos ensinados a agradar, a aceitar tudo, a evitar desagrados. Mas o estoicismo nos lembra que viver em coerência com nossos princípios é mais valioso do que ser aceito por todos. Marco Aurélio refletia que quem busca a aprovação alheia acaba se afastando de si mesmo. Portanto, o não é mais do que uma palavra. É um ato de afirmação da própria dignidade. Negar algo não significa falta de amor ou arrogância. Pelo contrário, é sinal de respeito por si mesmo. Pense numa pessoa que aceita todos os convites, mesmo estando exausta. Com o tempo, perde energia, entusiasmo e até saúde. Aprender a recusar é proteger suas reservas internas, para que quando realmente quiser dizer sim, seja inteiro, genuíno. Ao dizer não com firmeza, você ensina aos outros que sua energia não é infinita e precisa ser honrada. Isso cria relacionamentos mais equilibrados e menos dependentes da sua constante disponibilidade. Claro que essa prática desperta medos.
o receio de desapontar, de ser rejeitado, de perder algo ou alguém. Mas aqui o estoicismo oferece um antídoto: coragem diante da verdade. Epicteto lembrava que não devemos temer aquilo que não controlamos. Se alguém se afasta porque você disse não a algo que feria seus valores, esse vínculo já era frágil. Melhor romper cedo do que viver uma ilusão prolongada. O não revela quem realmente o respeita e quem apenas se aproveita da sua complacência. Outro aspecto essencial é a forma como o não é comunicado. Não é necessário agressividade ou dureza. A calma e a clareza falam mais alto. Um não dito com serenidade é como uma pedra firme no rio. Não bloqueia a água, mas a redireciona. Ao ser transparente sobre seus limites, você convida o outro a respeitar sua posição sem criar inimigos. Essa postura não só protege seu equilíbrio emocional, como também inspira os outros a serem mais autênticos em suas próprias escolhas. Aos poucos, o hábito de dizer não molda um novo padrão interno. Você percebe que não é preciso aceitar convites, compromissos ou demandas só para parecer bom ou generoso. Generosidade verdadeira não nasce da obrigação, mas da liberdade. Quando você diz sim por convicção, não por medo, sua presença é mais valiosa. Esse filtro torna cada gesto mais significativo, porque passa a ser fruto de escolha consciente, não de submissão. Assim, o não se torna uma ferramenta de libertação. Ele quebra correntes invisíveis que o prendem ao excesso de obrigações e o devolve à sua própria essência. É um pequeno ato com grandes consequências. Mais tempo para o que importa, mais energia para o que faz sentido, mais espaço para relações autênticas. O não é silencioso, mas fala alto. Ele diz que você conhece seu valor e não o negocia por conveniências passageiras. O ceticismo, quando bem aplicado, é um dos maiores aliados de quem deseja viver de forma lúcida e equilibrada. Ao contrário do que muitos pensam, ele não significa desconfiança exagerada ou frieza no trato com os outros. Trata-se de uma postura de prudência, de olhar atento que avalia antes de acreditar. Os estoicos viam a razão como guia da vida, e esse olhar racional evita que sejamos arrastados por ilusões ou palavras vazias. Ao aplicar o ceticismo nas relações, passamos a distinguir o que é genuíno do que é apenas aparência. Quantas vezes já ouvimos promessas bonitas que, com o tempo, se revelaram sem fundamento? O ceticismo saudável nos impede de cair cegamente nessas armadilhas. Ele nos convida a observar se as ações realmente sustentam os discursos. É como olhar não apenas para a fachada de uma casa, mas também para os alicerces que a mantêm de pé. Esse hábito poupa decepções e nos ajuda a investir energia apenas onde há solidez. Em vez de acreditar em tudo de imediato, escolhemos esperar o tempo revelar a consistência do outro. O curioso é que esse ceticismo não diminui o amor ou a empatia. Pelo contrário, os fortalece. Quando confiamos de verdade, é porque já vimos coerência entre palavras e atitudes. Isso gera segurança, porque sabemos que a base é real, não ilusória. É assim que construímos relações menos frágeis, menos dependentes de expectativas irreais. O estoicismo ensina que a prudência é uma forma de cuidado, tanto consigo quanto com os outros. Essa precaução não destrói laços, mas os torna mais verdadeiros. Um exemplo claro é a pressa nos relacionamentos. Muitas vezes, ao conhecer alguém, deixamos-nos levar pelo encanto inicial, acreditando que será perfeito. O ceticismo freia esse impulso, lembrando que é preciso observar com calma. Não se trata de bloquear sentimentos, mas de dar espaço para que o outro revele sua verdadeira face. Isso não é desconfiança, é sabedoria. Afinal, como dizia Marco Aurélio, a verdade sempre resiste ao exame, enquanto a ilusão se desmancha diante do tempo. Essa prática também protege nossa paz interior. Quantas vezes não sofremos porque acreditamos em promessas que nunca se cumpriram? O ceticismo funciona como um escudo, filtrando ilusões antes que nos ferissem. Ele nos ajuda a caminhar com mais serenidade, conscientes de que não controlamos as intenções alheias, mas podemos controlar nossa forma de reagir. Assim, evitamos entregar o coração sem preparo e preservamos nossa dignidade diante de possíveis decepções. Portanto, cultivar um ceticismo equilibrado
é escolher viver com os pés no chão. Não é negar sentimentos, mas iluminá-los com a razão. É amar sem ingenuidade, confiar sem pressa, acreditar sem se perder. Essa postura nos torna mais fortes, porque reduz os choques das frustrações e aumenta as chances de conexões autênticas. O ceticismo saudável é, na verdade, uma forma de respeito próprio, um lembrete de que nossa confiança é valiosa e só deve ser entregue onde existe verdade. Aceitar as imperfeições é uma lição que atravessa os séculos e continua atual. O estoicismo ensina que a vida não é feita de idealizações, mas de realidades. Ninguém é perfeito, nem nós nem aqueles com quem nos relacionamos. Insistir em buscar perfeição nos outros é criar um peso impossível de carregar, que só gera frustração. Já Sêneca lembrava que não devemos exigir dos outros o que nem nós conseguimos oferecer. Reconhecer a fragilidade humana é um gesto de humildade e também de sabedoria. Quando aceitamos as falhas do próximo, não estamos abrindo mão do respeito ou dos nossos limites, mas reconhecendo que errar é parte da natureza humana. Imagine conviver com alguém que espera que você nunca se irrite, nunca se atrase, nunca se engane. Essa cobrança constante sufoca qualquer relação. Ao invés disso, cultivar a compaixão abre espaço para vínculos mais leves, baseados na sinceridade e na empatia. Saber que podemos falhar e ainda assim ser aceitos cria confiança e fortalece laços. Aceitar imperfeições também significa acolher as nossas próprias limitações. Muitas vezes, somos os nossos piores juízes, exigindo de nós uma vida impecável. Essa cobrança interna pode paralisar e roubar a alegria. O estoicismo sugere outro caminho: olhar para os erros como degraus de aprendizado. Cada falha carrega uma lição escondida e cada tropeço nos aproxima de uma versão mais consciente de nós mesmos. A imperfeição, vista dessa forma, deixa de ser inimiga e se torna professora. Essa visão gera uma transformação prática nas relações. Em vez de perder tempo tentando mudar o outro para encaixá-lo em nossas expectativas, aprendemos a conviver com a essência real de cada pessoa. Isso não significa aceitar abusos ou desrespeitos, mas entender que pequenos deslizes, impaciências ou diferenças fazem parte da vida. Ao abrir mão da ilusão da perfeição, permitimos que o amor e a amizade floresçam de forma mais genuína, sem máscaras nem pressões desnecessárias. Um ponto essencial dessa prática é a paciência. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece quando aprende a suportar tanto as próprias falhas quanto as dos outros. Essa paciência cria espaço para o crescimento mútuo. Aceitar imperfeições não é desistir da melhora, mas compreender que o progresso acontece aos poucos, com tropeços e vitórias no caminho. Esse olhar nos ajuda a valorizar a jornada, e não apenas os resultados finais. Por fim, abraçar as imperfeições é reconhecer a beleza escondida nas marcas da vida. Assim como o tempo dá valor a uma peça antiga, nossas falhas dão autenticidade à nossa história. O sorriso que vem depois de um erro superado é mais verdadeiro do que aquele que nunca conheceu dificuldades. O estoicismo nos convida a enxergar essa beleza com serenidade, aceitando que somos todos obras em construção. É nesse reconhecimento que nascem relações mais profundas, feitas de humanidade real, não de ilusões frágeis. Perseguir alguém que já se afasta é um erro comum, mas que fere nossa dignidade. O estoicismo ensina que não devemos gastar energia em coisas que não estão sob nosso controle, e o afeto ou a presença de outra pessoa certamente se enquadram nisso. Quando insistimos em correr atrás de quem não demonstra interesse, estamos entregando o poder da nossa paz interior ao outro. É como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais esforço fazemos, mais rápido ela escorre. Essa atitude de perseguição nasce muitas vezes do medo da solidão. Temos receio de enfrentar o silêncio, de lidar com o vazio. No entanto, é justamente nesse espaço que podemos encontrar força. Estar só não significa estar perdido. É nesse momento que reconhecemos que nossa companhia é suficiente e que não precisamos implorar pela atenção alheia para nos sentirmos inteiros. Epicteto já lembrava: só é verdadeiramente livre quem aprende a depender de si mesmo. Deixar ir quem já se afastou é um ato de coragem,
Não se trata de insensibilidade, mas de respeito próprio. Quando liberamos o que não nos pertence mais, abrimos espaço para relações que realmente têm valor. É como limpar uma sala cheia de entulhos. Pode ser doloroso no começo, mas logo percebemos a leveza do espaço renovado. Essa escolha consciente é prova de que você compreende seu valor e não aceita ser tratado como segunda opção. Também é importante lembrar que perseguir alguém raramente traz o resultado esperado. Mesmo que a pessoa volte, não será por admiração ou respeito, mas por cansaço ou conveniência. E isso mina qualquer possibilidade de relação saudável. O estoicismo nos orienta a agir com base em virtude e clareza, e não em desespero. Quando mantemos a dignidade, transmitimos uma mensagem silenciosa. Sei quem sou, e não preciso implorar por reconhecimento. Outro ponto essencial é perceber que o afastamento dos outros nem sempre é algo negativo. Às vezes, é uma forma de proteção disfarçada, um corte que abre espaço para encontros mais alinhados ao nosso caminho. Quantas vezes, olhando para trás, não agradecemos por certas pessoas terem saído de nossas vidas? O afastamento pode ser doloroso no presente, mas traz clareza no futuro. Essa perspectiva estoica nos ajuda a aceitar com mais serenidade os ciclos naturais da vida. No fim, escolher não perseguir é um gesto de confiança na própria jornada. Significa acreditar que sua vida não depende da presença de alguém específico, mas do valor que você já carrega dentro de si. Marco Aurélio dizia que a dignidade de um homem está em como ele conduz sua mente, não em como os outros o tratam. Ao seguir esse conselho, você aprende que a verdadeira vitória não está em manter todos por perto, mas em permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante da ausência. A frase "ninguém pode prejudicá-lo sem o seu consentimento", atribuída a Marco Aurélio, traz uma das ideias mais libertadoras do estoicismo. Muitas vezes, acreditamos que o sofrimento que sentimos é causado diretamente pelos outros, mas, na verdade, é nossa interpretação que dá força ao que recebemos. Quando alguém critica, ofende ou tenta diminuir, só nos machucamos de fato se aceitarmos essas palavras como verdadeiras. Caso contrário, permanecem como sons que não encontram abrigo em nossa mente. Esse entendimento muda radicalmente a forma como lidamos com julgamentos. Em vez de reagir com raiva ou tentar provar nosso valor para todos, aprendemos a olhar com calma e avaliar. Isso reflete quem eu sou ou é apenas opinião alheia? Ao fazer essa pergunta, nos libertamos da necessidade de aprovação constante. Sêneca dizia que a opinião dos outros é como o vento, muda a cada instante, e viver refém dela é desperdiçar energia. A verdadeira paz nasce quando entendemos que só nós decidimos o que entra em nosso coração. Na prática, aplicar essa visão exige disciplina. Significa treinar a mente para não se abalar com provocações. Imagine estar em uma rua movimentada e ouvir alguém gritar um insulto ao vento. Se não for direcionado a você, não sente nada. Mas se acreditar que o alvo é você, a ferida se abre. O segredo é perceber que, mesmo quando o ataque é pessoal, ainda assim cabe a nós decidir se aceitaremos ou não esse peso. Essa escolha interior é o que diferencia a serenidade da perturbação. Esse princípio também nos ajuda a não ceder ao controle de terceiros. Quando reagimos de maneira impulsiva a cada crítica, damos ao outro a chave das nossas emoções. É como entregar o leme de nosso barco a mãos estranhas. O estoicismo nos convida a recuperar o comando, reconhecer que o mar é cheio de ondas, mas que cabe a nós segurar o timão com firmeza. Essa postura não elimina as tempestades, mas garante que não naufraguemos nelas. Outro benefício é a liberdade que surge desse entendimento. Ao perceber que ninguém tem poder sobre você sem sua permissão, as relações se tornam mais leves. Você já não se sente obrigado a agradar para evitar ofensas, nem se curva para conquistar aceitação. Sua vida passa a ser guiada por seus valores e não pelo medo da opinião externa. Isso não significa indiferença total, mas maturidade. Saber ouvir, refletir e absorver apenas o que é construtivo. Assim, viver esse ensinamento é escolher ser guardião da própria mente. É como erguer muralhas internas que não aprisionam, mas protegem. O mundo continuará falando, criticando e julgando, mas você não precisa acolher tudo o que chega. O valor real está em permanecer inteiro,
mesmo quando cercado de vozes dissonantes. E é justamente esse equilíbrio que o torna mais respeitado. A capacidade de manter-se sereno em meio ao barulho. Permitir que outros deem o primeiro passo em uma conversa pode parecer estranho em um mundo onde a pressa e a ansiedade dominam. No entanto, o estoicismo nos mostra que essa postura é uma demonstração de confiança em si mesmo. Quando não se apressa em falar, você transmite calma e segurança, como quem não precisa preencher o silêncio para ser notado. Esse silêncio, longe de ser vazio, se torna uma presença poderosa que revela maturidade e autocontrole. Muitas vezes, a necessidade de iniciar todos os diálogos vem do medo de ser esquecido ou ignorado, mas a verdade é que a ansiedade por atenção, cedo ou tarde, desgasta qualquer vínculo. Ao escolher esperar, você aprende a observar melhor os outros, suas expressões, intenções e até suas incoerências. É nesse espaço de pausa que a clareza aparece, permitindo que você veja quem realmente se interessa e quem apenas ocupa o tempo com palavras superficiais. O silêncio, então, se transforma em filtro de qualidade. Deixar que o outro fale primeiro também é uma forma de praticar a escuta ativa. Quando se abre espaço para ouvir, você compreende mais sobre quem está diante de si. O estoicismo valoriza essa postura porque é impossível aprender se estamos sempre falando. Como dizia Epicteto, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Essa simples inversão de foco fortalece relacionamentos e evita mal-entendidos porque demonstra respeito e genuíno interesse. Essa prática também protege da armadilha do egocentrismo. Quando queremos ser os primeiros a falar, corremos o risco de transformar a conversa em palco para nós mesmos. Mas ao dar o tempo ao outro, mostramos que estamos presentes para além das nossas próprias opiniões. Esse gesto silencioso desperta confiança e aproxima as pessoas, pois elas percebem que podem se expressar sem medo de interrupção ou julgamento. É um modo sutil de valorizar a dignidade alheia. Outro ponto importante é que essa atitude cria mistério e profundidade. Quem não revela tudo de imediato desperta curiosidade. No convívio humano, estar sempre disponível e previsível reduz o impacto da própria presença. Quando se mostra seletivo com as palavras e permite que os outros façam o movimento inicial, você naturalmente se torna mais valorizado. O acesso ao que você pensa e sente ganha um peso maior porque não é oferecido sem medida. Por fim, essa escolha de esperar também é uma forma de autodisciplina. Requer conter o impulso de se justificar ou se impor, confiando que seu valor não depende de falar o tempo todo. Isso é coerente com a filosofia estoica, que ensina a agir de acordo com os próprios princípios e não em resposta à expectativa externa. O silêncio estratégico, nesse sentido, não é ausência de voz, mas demonstração de domínio sobre si mesmo. É um gesto que comunica mais do que 1000 palavras. Viver de acordo com os próprios valores é uma das maiores demonstrações de força que alguém pode oferecer ao mundo. No estoicismo, os valores não são apenas ideias abstratas, mas guias práticos para todas as escolhas da vida. Quando você sabe claramente o que é inegociável, torna-se mais firme diante das pressões externas. Isso vale especialmente nas relações. Se respeito, lealdade e verdade estão no centro da sua vida, é natural que busque vínculos que também reflitam esses princípios. Não há harmonia quando vivemos em contradição com aquilo que dizemos valorizar. Seguir valores não significa rigidez cega, mas coerência. Imagine uma pessoa que prega honestidade, mas mente para manter um relacionamento. Essa incoerência corrói a própria autoestima, porque cada mentira pesa como uma traição interna. Viver alinhado aos valores, ao contrário, gera uma paz silenciosa. Você pode deitar à noite com a consciência tranquila, sabendo que não negociou sua integridade. Esse tipo de serenidade não tem preço e é percebido por todos ao redor, mesmo sem que você diga uma palavra. Os valores também funcionam como bússola nos momentos de dúvida. Situações difíceis costumam trazer confusão e a tentação de ceder é grande. Mas quando você se apoia nos princípios que definiu como essenciais, encontra clareza. Por exemplo, se a justiça é um valor central, você não aceitará vantagens que prejudiquem outros, mesmo que pareçam tentadoras.
Essa firmeza não elimina desafios, mas facilita escolhas, porque a direção já está traçada dentro de você. Outro aspecto poderoso de viver pelos valores é o efeito de inspiração. As pessoas confiam mais em quem demonstra consistência, pois sabem que não serão surpreendidas por atitudes contraditórias. É assim que líderes verdadeiros se formam, não pelo discurso bonito, mas pela coerência diária entre palavra e ação. O exemplo se torna uma lição silenciosa, muito mais convincente do que qualquer explicação. Como dizia Marco Aurélio, a melhor forma de educar é mostrar pela conduta, não pelos conselhos. No campo afetivo, a presença de valores sólidos cria relações mais saudáveis. Quando ambos têm princípios claros, como respeito e lealdade, há um alicerce comum que sustenta a convivência. Isso não significa a ausência de conflitos, mas garante que, mesmo nas divergências, exista um limite de dignidade que não será ultrapassado. Relações sem valores definidos são frágeis, porque se tornam reféns do humor e das circunstâncias, mudando ao sabor do vento. Por fim, viver de acordo com os valores é escolher a autenticidade em vez da conveniência. Não é o caminho mais fácil, mas é o que traz mais sentido. Ao longo da vida, muitos compromissos e situações vão testar sua coerência. É nesses momentos que se revela a verdadeira força de caráter. E quando você permanece fiel ao que acredita, mesmo que em silêncio, transmite ao mundo uma mensagem clara. Sua vida é guiada por princípios, não por pressões passageiras. Essa fidelidade interior é o que constrói respeito duradouro e legado verdadeiro. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Mariane Rodrigues, que está com a gente direto de Belém do Pará. Mariane, que alegria ter você aqui caminhando junto com a gente nessa filosofia. Que a clareza e a serenidade estoica sigam fortalecendo tua mente e iluminando teu coração em cada escolha do dia a dia. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí do Pará. Praticar a virtude é a meta mais elevada do estoicismo, e nas relações humanas isso se traduz em viver de forma íntegra, leal e compassiva. A virtude não é uma ideia distante, mas um exercício diário. Ser honesto em vez de buscar atalhos, ser fiel quando a tentação é ceder, oferecer empatia mesmo quando é mais fácil julgar, esses são exemplos de virtude aplicada na vida real. Marco Aurélio lembrava que a excelência do ser humano está em agir de acordo com a razão e a natureza, e isso inclui nossas interações com quem nos cerca. Permitir que outros invistam em você é parte dessa virtude. Quando tudo é dado de forma imediata e sem esforço, perde valor. Pense em uma joia rara. Ela é apreciada não apenas pela beleza, mas também pela dificuldade em obtê-la. Da mesma forma, quando os outros dedicam tempo, atenção e energia para estar ao seu lado, a relação ganha profundidade. Isso não significa se fazer de inacessível, mas deixar claro por atitudes que sua presença é preciosa. Quem não se valoriza acaba sendo tratado como algo descartável. Essa postura também nos ensina sobre reciprocidade. Ao permitir que invistam em você, você dá espaço para vínculos mais autênticos, que não são sustentados por conveniência, mas por esforço mútuo. Sêneca escreveu que uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito, nem o homem aperfeiçoado sem provações. O valor surge justamente na dedicação e na constância, e as relações se fortalecem quando existe empenho dos dois lados. Ser paciente nesse processo é confiar que aquilo que realmente importa leva tempo para florescer. O investimento alheio também mostra quem realmente valoriza sua presença. Quando alguém se dispõe a caminhar ao seu lado, apesar das dificuldades, está revelando o peso que você tem em sua vida. Esse discernimento evita que desperdicemos energia em laços frágeis e nos ajuda a cultivar apenas os vínculos que trazem solidez. É como separar joio do trigo. A prova do tempo e do esforço revela a essência de cada relação, e quem permanece é quem realmente enxerga seu valor. No fim, viver com virtude e permitir que outros invistam em você é construir relações que se sustentam na autenticidade. Não há espaço para jogos, manipulações ou dependências artificiais. Há apenas a força silenciosa de quem sabe quem é, reconhece sua dignidade e inspira os outros a respeitarem isso.
A virtude não se proclama em discursos, ela se manifesta em cada escolha, em cada limite, em cada gesto de bondade. É um caminho exigente, mas que oferece paz e respeito verdadeiro. Assim, todo esse percurso de ensinamentos estoicos se resume a uma verdade simples. O valor não precisa ser gritado, ele se prova em silêncio. Sua dignidade está no modo como vive, não no que afirma. Ao cultivar virtude, praticar limites, aceitar imperfeições e se afastar do que não honra seu ser, você mostra ao mundo a grandeza que carrega. É nesse silêncio, feito de atitudes e escolhas firmes, que nasce o respeito genuíno e a vida plena. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.